Olá, nós estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto. No programa de hoje, estamos falando sobre a polêmica em torno da Coronavac e as outras vacinas que estão em teste, aqui, pelo menos aqui no Brasil. Estou conversando com a médica infectologista Sara Dominique, ela é diretora médica do Hospital da Mulher. E no bloco anterior, doutora Sara, a senhora falava sobre essas 4 vacinas, não é, que estão aqui em teste. A última, faltou aí pelo menos mais um tipo de vacina, que eu gostaria que a senhora concluísse com esse tipo de vacina também em teste aqui no país. É uma vacina, de maneira resumida, que a gente pega o que a gente fala antígeno, que é um pedaço proteico, é uma proteína do vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2, e a gente conjuga isso, a gente introduz, adiciona a uma vacina já previamente conhecida, né? É uma metodologia também já bem estabelecida, é uma metodologia já de domínio pela ciência, pela parte médica da imunologia, e que também a gente espera que tenha segurança e eficácia. Existem várias vacinas, mas no Brasil, basicamente é isso. Estudos bem recentes mostram que o próprio SARS-CoV-2, né, as pessoas que já foram infectadas por ele, que tiveram a Covid-19, elas podem muito bem voltar a ter a doença. Ou seja, depois da doença, o sistema imunológico começa a enfraquecer, né? E a pessoa pode voltar a contrair o coronavírus. Então, a questão tempo, o fator tempo, ele seria fundamental aí na história da vacina. Quer dizer, e agora, quanto tempo a vacina vai fazer efeito? Quantas doses serão necessárias? Esse estudo já existe em termos mundiais? São essas as perguntas que a comunidade médica científica se faz todos os dias e principalmente após o Brasil anunciar que deu passo atrás de não fechar a Coronavac. Por quê? São perguntas que nós médicos não sabemos responder. Como eu havia falado no primeiro bloco, a Covid-19, por ser uma doença muito recente, né? A gente costuma falar que é uma doença embrionária, a gente está diante do desconhecido, Lauro. E nós ainda não temos com muita propriedade a resposta para quanto tempo, depois da primeira Covid-19, uma pessoa pode vir a ter o segundo, ou terceiro, ou quarto episódio. Por quê? As primeiras pessoas acometidas pela Covid-19, que datam aí do final de dezembro, início deste ano de 2020, as que sobreviveram, elas estão sendo estudadas para ver por quanto tempo os anticorpos e outras células de defesa, que não é o costume a gente dosar, que fica mais nível acadêmico, mas é importante que a população entenda, até para não ficar angustiado, eu não soroconverti nem IgM, nem IgG. Não existe só o anticorpo para controlar uma doença, principalmente respiratória. Então, basicamente, são 3 tipos de células, além de anticorpos, que precisam ser estudadas para que a gente tenha a resposta para essas perguntas. Quanto tempo depois do adoecimento, ou mesmo se eu não adoeci, mas fui exposta, eu vou precisar me revacinar ou eu vou ficar vulnerável para adoecer? Porque aquela pessoa que teve contato com o vírus e não adoeceu, funcionou como uma vacina, sem concorda? Dúvidas, claro. A vacina Perfeito. é justamente isso, só que de uma maneira segura. Eu não vou expor todo mundo ao vírus sem controle, né, que é a doença na comunidade. Então, eu vacino de maneira que eu injeto na pessoa e depois ela responde imunologicamente e mesmo vacinando, Lauro, a gente vai precisar saber por quanto tempo a imunidade da vacina dura. Por exemplo, para a influenza A e B, que é a gripe, é a cada ano. A partir de 10 meses, as células de defesa caem, você precisa vacinar. E aí, para a Covid, nós não sabemos. Por isso que o momento é crucial para a vacinação. Porque as pessoas no Brasil que tiveram a Covid em março, abril, já estão aí 6, 7, 8 meses com essa imunidade, seja anticorpos ou outras células de defesa. Se elas começarem a cair, forem as pessoas vulneráveis a ter uma Covid-19 pela segunda vez. Não sabemos. Então, além da população que não adoeceu estar vulnerável, e se as pessoas que já tiveram a Covid estiverem vulneráveis também, porque a gente ainda não tem o domínio de quanto tempo a primeira Covid, o primeiro episódio te protege.
se é uma imunidade que vai durar a vida toda ou não. Porque se assim for, com a vacina, a gente vai vacinar uma vez só, como outras vacinas, né? Então, não sabemos, vivemos quase que diariamente nessa angústia, procurando diariamente, diuturnamente, para falar a verdade, estudar. Temos vários grupos de médicos aqui em Alagoas e no Brasil que procuram exatamente essas respostas, né? E se a gente remeter a um passado aí de 100 anos, o mundo ficou exposto ao vírus influenza H1N1 e tivemos 3 anos de pandemia com mais de 50 milhões de mortes, exatamente por quê? Porque não tinha vacina disponível e o que controlava? A exposição, o adoecimento e o desfecho, que seria o óbito. Então, a gente espera exatamente que a vacina seja disponibilizada, seja a vacina que for, com qualquer metodologia, mas que seja segura para a população, não só do Brasil, mas do mundo, para que a gente, apesar da vacina, a gente venha descobrir quanto tempo essa imunidade dura, você sendo vacinado ou exposto ao vírus, e programar se a população vai ser revacinada todo ano ou se a imunidade vai durar a vida toda. Nos parece que não. Parece que a imunidade após o adoecimento e provavelmente a vacina que mimetiza a exposição semelhante a uma exposição natural, que é você inalar o vírus, não confere imunidade para sempre. Então, a gente precisa manter o distanciamento, manter o uso de máscara, porque ninguém no momento pode assegurar. Se Lauro já teve a Covid em março e abril, não terá novamente a Covid, né? E sem a vacina, essa resposta fica ainda mais difícil da gente dar à população, infelizmente. Em alguns países já há uma segunda onda muito forte, inclusive já com medidas extremas sendo retomadas. O Brasil, essa semana, começou a apresentar índices elevados em alguns estados. No entendimento da senhora, nós podemos aqui, ainda este ano, no Brasil e principalmente em Alagoas, nós corremos o risco de enfrentar essa segunda onda também? Sim, sem dúvida. Não existe nenhum trabalho científico mostrando qual foi a prevalência da Covid. O número que a Secretaria expõe, publica, é o número de casos notificados. E a própria notificação, é importante que todos tenham esse conhecimento, ela foi modificada. Teve dia que a notificação foi modificada, a gente notificava tudo, depois passou a notificar só casos graves, a mando do Ministério da Saúde, que, na minha opinião, cometeu alguns equívocos do ponto de vista de gestão dessa pandemia. Então, assim como Alagoas, os outros estados também cumprem o que o Ministério da Saúde faz. Então, a quantidade de pessoas ainda expostas à Covid que não têm imunidade é desconhecida. Então, sim, com certeza, estamos vulneráveis a uma segunda onda. Doutora Sara, muito obrigado, viu? Nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui no nosso Ponto e Contraponto, dar esses esclarecimentos tão legais, tão bacanas. Eu que agradeço, Lauro, pelo convite e por estar aqui esclarecendo da melhor forma que eu posso. E estou à disposição de todos. Uma boa noite e uma boa semana. Uma boa semana para a senhora também. Boa semana para você também que está em casa. A gente se despede agradecendo a nossa parceria comercial com a Fabricato Móveis. No próximo sábado, voltamos a nos encontrar aqui no nosso Ponto e Contraponto. Tchau, tchau, boa semana e até lá.